Agora, o que eu falo né, Bruno Prado? É óbvio que o torcedor do 7 jogos que falta o Botafogo... O torcedor do Botafogo, ele vai reclamar do Braulio, do árbitro, e ele tem razão. E o Braulio dá o pênalti na sequência. Não, mas a expulsão foi uma vergonha. A expulsão foi uma vergonha. A expulsão naquele lance ali... E o que me surpreende é o VAR chamar, gente. A arbitragem no Brasil é um lixo. Isso a gente já sabe que é. O Braulio há pouco tempo estava afastado. Já voltou fazendo besteira de novo. Prejudicou o Botafogo? Prejudicou. Como eu acho que o Klein prejudicou o Flamengo. Mas não dá pra você falar que só o Klein e só o Braulio, que são árbitros ruins, como quase todos do futebol brasileiro, são os responsáveis. Num jogo que você tinha 3-1, um pênalti a favor, também polêmico, e você não decide, não dá também só pra botar a culpa no árbitro. O árbitro errou, o árbitro é um dos responsáveis, sim, mas o Botafogo também. É o que eu falo. Foi frouxo hoje. Foi um time frouxo, sim, porque não soube carimbar o título brasileiro. Sim, o Botafogo teve todas as chances de ganhar o jogo. Ele faz um primeiro tempo excelente, talvez o melhor do Botafogo no campeonato, de um campeonato que o Botafogo fez vários jogos muito bons. Acho que até pelo adversário que estava do outro lado, o grande momento do Botafogo, você separar, vão tentar tirar o primeiro tempo do resto do jogo. O primeiro tempo de hoje com o Palmeiras, assim, o Botafogo atropelou um dos melhores times da América. Um 3-0 justíssimo, assim. Pouco. Foi pouco. Pouco. Se mais gol seria do Botafogo. O Palmeiras não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo. É estatística, não é maneira de dizer. Botafogo 15 vezes, se eu não me engano. Foi uma coisa desse tamanho, assim. O jogo todo encaixado pro Botafogo, de roubar a bola e acelerar, que é um jogo que o Botafogo gosta, e o 3-0 justíssimo. Aí você tem o segundo tempo, o Palmeiras volta pressionando, claro, ele tinha que tentar, né? O Palmeiras tinha que buscar. O Endrick numa noite muito inspirada, acho que aí o Endrick já fez bons jogos. Esse é o primeiro, assim, jogo sensacional, assim, que marca, que as pessoas vão lembrar daqui a anos, né? Esse jogo do Endrick, é o primeiro jogo, acho que, do Endrick que as pessoas vão lembrar, assim, por muitos anos. Daqui a 10, 15 anos vão lembrar. Se leia aquele jogo do Endrick contra o Botafogo lá, que foi fantástico. Mas ainda assim, você toma o gol, aí você tem o pênalti, não dá, assim, o Botafogo teve toda a chance, estava 3-0, teve chance de fazer 4-1, não fez, tinha o resultado na mão, não conseguiu. A arbitragem, eu acho que ele errou nos dois lances, tanto na expulsão quanto no pênalti. Para mim a expulsão, o VAR não tinha que chamar, não tinha que expulsar. A expulsão foi uma vergonha. Era um lance para amarelo, assim, no máximo. Você pode expulsar, eu não sei se ele expulsou porque ele achou que era chance clara de gol ou se ele achou o lance violento. Eu acho que por nenhum dos dois motivos era para expulsar, né? A gente tá vendo aí de novo, acho que é um lance que até o Adrielson, ele tenta ir na bola, erra, mas não acho que pega de maneira tão violenta para expulsão. Acho que talvez um amarelo caberia. E lance claro de gol não era. A bola estava ali na lateral, como a gente está vendo na imagem. E o pênalti, para mim, também não aconteceu. Para mim, o Rony toca na bola, ele dá o carrinho, bate na bola e depois tem o contato com o jogador. Para mim, a arbitragem errou nos dois. Olha isso, cara. Você expulsar esse lance é uma vergonha. É o que eu falo, o futebol brasileiro, ele tá ridículo. Mas não dá pra tirar também a ridicularidade do Botafogo e o heroísmo do Palmeiras. Esse time do Palmeiras esse Palmeiras é foda. É um absurdo. Aí é até difícil lembrar assim, de quantos jogos assim históricos Vamos pegar o recorte da chegada do Abel pra frente, que completou 3 anos outro dia. É até difícil você lembrar de tantos jogos. Você vai lembrar Palmeiras e Flamengo em Montevidéu, você vai lembrar, claro, das finais que ganhou, do Santos, você vai lembrar o jogo do Atlético Mineiro na semifinal de 2021. Semi do River. Sim, a semifinal do River, né? Um jogo épico, 3-0 e 2-0. Sim, mas se você for lembrar também de Campeonato Brasileiro, você vai lembrar de muita coisa. É um time histórico, é um time fantástico. Mesmo se não for campeão, e acho que tem grande chance de ser campeão. Eu também. Mas e é o que eu falo, mesmo sendo campeão, né, Bruno? E isso eu faço questão de falar para torcedor do Flamengo que quer defender, às vezes, o time fala, mas o time tá acomodado, já ganhou tudo. Sim. Acomodado é o escambau. Esses caras se matam aí, ganharam tudo também. Esse time do Palmeiras ganhou tanto quanto o Flamengo. Eles ganharam 2 Libertadores, eles ganharam o Brasileiro, eles ganharam a Copa do Brasil. O Flamengo ganhou um brasileiro a mais. Sim. Que pode acabar agora. Que o Palmeiras pode ganhar esse brasileiro, essa geração. Então, quando você quer falar, mas o time acomodou. Olha esse time do Palmeiras, cara. Olha o quanto esses caras vibravam a cada gol. Olha a postura do Endrick. Compara o Endrick com o Vitor Hugo, que entrou no Flamengo hoje. Garoto! Não anda em campo. Não anda. Compara o Endrick com o Vitor Hugo.
Compara o Gustavo Gomes com o Léo Pereira. Compara a postura de cada um. Compara o Veiga com a Arrascaeta. Compara o Rony com o Gabigol, com o Pedro. É o que eu falo. É um time que gosta de ganhar, que não perdeu a vontade de ganhar. Esse Palmeiras é foda. Esse Palmeiras, ele tem brio. É por isso que me incomoda quando a torcida do Palmeiras quer vaiar esse time, Piperno. Não dá pra vaiar. Você pode cobrar. O resultado final é que interessa. Eu sou resultadista. Ah, mas eu não. Mas eu acho que você poderia agora no programa, a gente tá falando aqui que Palmeiras foi esse que tomou uma goleada. Poderia. O futebol tem mas olha a até o último minuto. Até o último minuto. Eu sou resultadista. Se o Palmeiras perde hoje de 3-2, eu ia estar falando Botafogo campeão brasileiro, mas o Palmeiras foi firme. Não, eu não ia estar criticando o Palmeiras. O que surpreendeu na temporada, eu sempre falo assim, ó, o Palmeiras ser eliminado por um Boca dentro do seu estádio, é o Boca Juniors, nos pênaltis, tendo a chance de sair na frente, porque o Cavani bate primeiro e perde. O Palmeiras ser eliminado pelo São Paulo é um clássico. O Palmeiras hoje vive uma situação financeira melhor. O que me surpreendeu a temporada do Palmeiras é ficar atrás do Botafogo 12, 14 pontos. Isso, pra mim, tem que ser muito criticado. Tá bom, mas mais do que uma eliminação. Mas já não tá. Diante do Boca, Você falou que a vergonha tá 12, agora tá 3. É isso que eu tô falando. O que me surpreendeu durante a temporada é como é que o Palmeiras fica 14 pontos. Normal era isso. É normal. Mas então é o que eu tô falando, as outras gente, coisas não. O Palmeiras não teve mico nenhum. Nenhum. Ó, eliminado pelo São Paulo, que foi o campeão. Pelo Boca, o Palmeiras foi melhor no segundo tempo. Perdeu o gol adoidado. E teve à frente, porque o Cavani perde o primeiro tempo. É isso. O que eu tô falando é isso. Esse Palmeiras, ele tem postura. Ele tem postura de time vencedor. É isso que eu falo. Não tô falando, claro, se o Botafogo vencesse hoje por 3-2, eu ia estar aqui. Botafogo campeão brasileiro. Mas ia estar elogiando a vontade do Palmeiras, fazendo gol, pegando a bola. Uma coisa que você quer dizer, ele pode jogar mal, como joga mal às vezes, sim, mas ele tá sempre buscando, tá sempre tentando, tá sempre... Aconteceu umas coisas normais com o Palmeiras, perder 4 jogos, tomar gol pra caramba. Sim, que é fora da curva pra esse time, né? Eles vinham... Agora hoje foi a 4ª vitória seguida. Antes dessas 4 vitórias eram 4 derrotas. 4 derrotas. Que é muito anormal. Ano passado o time foi campeão brasileiro com 3 derrotas no campeonato inteiro. Ele perdeu 4 outro dia. Assim, mais do que... Só nessa sequência ele perdeu mais do que o brasileiro inteiro do ano passado. Mas é impressionante a capacidade que esse time tem de lutar, de buscar, de ir no máximo. Perder faz parte, jogar mal faz parte. O Rony, por exemplo, tá mal. O Veiga já teve momentos ruins, todos eles já tiveram seus altos e baixos, mas eu acho até o Everton hoje pega um pênalti. Eu acho que no gol do Tietchan, que foi um golaço, ele poderia ter feito coisa melhor, por exemplo. Isso acontece, mas que esses caras brigam, lutam e são, assim, é uma resiliência, a força mental, assim, é muito forte. E o mental, eu acho que é o que tá pegando muito pro Botafogo também. Tá muito. O Botafogo tá sentindo a pressão. Eu imaginava que isso poderia acontecer, mas hoje, pra mim, aí eu vou falar, foi uma vergonha. Pra mim, o Botafogo perder do jeito que perdeu, 3-0 em casa. Depois, teve um homem expulso, que eu achei ridícula a expulsão. Pra mim, não era o último homem, porque tava lá na ponta. Não tinha perigo de gol. Pra mim, não teve violência no lance pra ser expulsão. Foi uma vergonha. Mas aí depois ainda tem o pênalti e o Botafogo não decidiu. Pra mim, foi uma vergonha a forma como perdeu. Agora, Piperno, eu acho que a gente tem que falar, tem que reforçar o Endrick. Porque, vamos lá, não foi só que ele fez 2 gols. Um foi um golaço. Na verdade, os 2 foram bonitos. Sim. Mas o primeiro... Deixa eu te cortar aqui, programa de informação. Irmão. Programa de informação. Loucura, irmão. Mas é interessante isso aqui, é uma coisa muito séria. Fala. John Tex. Como é? John Textor. Tá pedindo a renúncia de todo mundo na CBF, que o Botafogo foi roubado. Olha aí. Estão metendo a mão aqui, né, gente? Falou que o presidente da CBF tem que renunciar. Renunciar. Da arbitragem. Olha aí, ó. O dono do Botafogo, depois do time dele perder o pênalti, vencendo por 3-1, aí que eu falo, aí não combina também. Tá errado. Aí não combina também. Ela tá Perdeu um pênalti ganhando por 3-1. O árbitro errou. Já falei. Um lixo de arbitragem. Agora vem o John Textor e fala... Ele elevou o tom contra a arbitragem e contra a CBF após a derrota. E ele diz, sobre a expulsão do Adrielson, o mundo inteiro viu que não era cartão vermelho. Ele pegou a bola antes, não sei nem se foi falta. Sobre roubo e corrupção, não é um cartão vermelho. Isso mudou o jogo. Isso é corrupção.
Isso é corrupção. É o John Textor falando sobre a CBF e aí ele continua. Por favor, me multe, Edinaldo. Olha aí, ó. O John Textor fala, por favor, me multe, Edinaldo, até porque ele tem dinheiro pra isso, né? Me multe, Edinaldo. Esse campeonato virou uma piada. Ninguém merece isso. Nem os jogadores do Palmeiras querem ganhar assim. Não queremos perder desse jeito. Olha aí o John Textor, mas aí... Eu discordo de tudo que ele falou. Eu também. Vamos lá. Foi um lixo de arbitragem. Eu acho que o Botafogo foi prejudicado com a expulsão do Adrielson, que foi muito errada. Agora, a culpa não é só da arbitragem. Fala, John Textor, do seu atacante, do craque do seu time, que pra mim é o craque do brasileiro, que perdeu um pênalti também, duvidoso também, dando 3-1 o jogo. O jogo tava 3-1, ele faz aquele gol, acaba o jogo. Acaba. Aí também ficar só culpando a arbitragem, já estou dizendo, um lixo de arbitragem, o Braulio tem que ser afastado, tem que ser punido, prejudica todo o trabalho. Ele junto com o VAR, né? Ele junto com o VAR que chamou, mas não dá também pra culpar só a arbitragem. Não dá. Não Olha, dá. quando eu falo assim, como é que o cara... A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com mais de 105 mil pessoas. Deixa o seu like. Eu falo assim, como é que o cara quer foder um time, o árbitro quer foder um time, e na sequência dá um pênalti pro time? É erro mesmo, é ruindade mesmo. De VAR, de todo mundo. E ele veio, o Piperno estava acompanhando, o Piperno falou, ó, como é que o cara, ele estava afastado e ele recebe o prêmio de apitar um jogo desse, da grandeza que era para essa rodada. A final do campeonato. Ele foi afastado por causa de uma arbitragem de Vasco e São Paulo, que ele deu um pênalti absurdo pro São Paulo. Que o Wellington Mas sendo sincero, né, Bruno? O Braulio tem que ser afastado. De novo. É um erro muito decisivo. Ele tem que ser afastado. Mas não dá pro Botafogo você fazer de coitado, Então, aí entregando do jeito que entregou. Aí o presidente do Botafogo, você leu aqui a nota dele e tal, a gente todo mundo acompanha. É o que eu falo, como é que é a ruindade? Se o cara quer arrebentar com o Botafogo na expulsão, ele não vai dar um pênalti na sequência. Sim. Que foi logo, né? Não levou nem 5 minutos. Se fosse, foi na sequência, se fosse de sacanagem, não dava. Ele não dava o pênalti. O Botafogo faz o aí se o Tiquinho faz o pênalti, foi o Tiquinho que perdeu, né? 4-1. Aí acabou. 4-1. E isso foi questão de menos de 5 minutos, o Palmeiras pega o pênalti, o Everton pega o pênalti, 3-2, 3-3, 4-3. Não levou 15 minutos, pô. E, ó, deixando claro, o Botafogo perdeu o gol no primeiro tempo. O Júnior Sá perdeu a oportunidade clara no primeiro tempo. Jogou muito, por sinal. Jogou muito. O Botafogo perdeu o pênalti. O que eu digo é, não combina você ficar também colocando só a culpa na arbitragem, sendo que o time foi incompetente. A mesma situação do Flamengo hoje. O Klein prejudicou o Flamengo. Uma arbitragem ridícula do Gerson. Mas o Flamengo foi ridículo também. Não dá pra culpar só a arbitragem. E aí o Textor tem que perceber, né, Piperno? A gente tá voltando pra rádio, eu vou te passar, que não adianta ficar falando só da arbitragem e também não ver que o seu time vencendo por 3-0 e entrega uma vitória 4-3. E traz com 10 minutos, deu logo um cartão do Mike lá, lembra? Não, Vamp, mas tá bom, mas não justifica tô falando esse assim, erro horroroso. É erro. Não é essa nota do presidente do Botafogo, ele do tá dono. Cabeça quente, porque se você, assim, ó, o cara que vem logo pra querer arrebentar com o Botafogo, não vai pendurar logo o lateral direito do Palmeiras com menos de 5 minutos, pô. A cabeça tá muito quente. É um jogo, assim, era uma final de campeonato. O Botafogo está sendo testado em muitas situações e está negando fogo. Isso é o que deixa também o Textor angustiado. O Botafogo jogou um primeiro tempo que ele parecia o Palmeiras contra o São Paulo da semana passada. Só que no segundo tempo, o Botafogo foi também o São Paulo da semana passada. Então, é óbvio que ele, enfim, o Botafogo via o título nas mãos e agora tá ficando difícil. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, no YouTube, falando dessa situação, porque o John Textor já esbravejou. Falou em corrupção, hein? O John Textor pediu pro Edinaldo, presidente da CBF, multá-lo e falou em corrupção. Vamos lá, John Textor, nesse momento, sobre a arbitragem, não dá pra falar de corrupção. Da história da CBF, dá. O que mais tem é corrupção.
tem presidente banido do futebol, tem presidente preso, tem presidente proibido de sair do país. Isso eu concordo com você, mas não do momento. O histórico da CBF é um histórico imundo, isso é. E não é a gente que está falando, são aí prisões de dirigentes, banimento de futebol, isso tem. Mas eu acho que hoje, a minha opinião, é ruindade. Os árbitros são ruins. A arbitragem no Brasil é um lixo. Agora, é óbvio que ele vai ser punido, né? É óbvio, ele pediu, ele vai ser. Porque ele fala em corrupção. Eu sei que muita gente concorda com ele. Muita gente tem a opinião dele. Mas, falando assim, publicamente, vai ser multado o John Textor, né, Bruno? Aí tem que ser, né? Você tem que apresentar prova. Você faz uma denúncia de corrupção, por exemplo, você tem que apontar prova, né? Uma coisa é você achar uma coisa, outra coisa é um dirigente chegar e falar, um dirigente chegar e fazer uma acusação. Eu entendo que ele está de cabeça quente, que o time perdeu o jogo, um jogo que estava na mão do Botafogo, mas e a arbitragem, claro que irrita quando você tem uma coisa que para mim foi injusta mesmo, a expulsão, mas corrupção, você tem que, para falar isso, você tem que ter prova, algum indício, não, eu acho que é isso porque meu time foi prejudicado. São coisas diferentes, igual toda hora falam, o próprio Palmeiras fala, tem um esquema, tem um sistema, isso acontece infelizmente toda hora aqui. Uma coisa é discutir seriamente, a arbitragem é muito ruim, vamos todo mundo sentar aqui, clubes, CBF, vamos todo mundo sentar aqui para discutir o que dá para fazer para melhorar, que é muito ruim o nível da arbitragem. Outra coisa é achar, não, é contra o meu time, aí não vai a lugar nenhum, você tem que discutir sério, por que a arbitragem é ruim? Como é que vai melhorar? Porque realmente o nível é baixo, isso sim deve ser discutido de maneira séria, não pode ser tão ruim o nível da arbitragem. E o cara quando... Só deixando claro aqui, tá, que é uma coisa para eu finalizar desse assunto do Textor, depois eu vou passar pro Vamp, ele tem todo o direito de reclamar, o Botafogo foi prejudicado com a expulsão, mas ele também tem que ir e falar do time dele. Não adianta falar só do árbitro, ele tem que falar, o árbitro prejudicou a gente, uma vergonha, o que ele quiser falar. Mas ele tem que falar, mas o time tinha o jogo nas mãos, o time vencia por 3-0, o time vencia por 3-1 quando o Tiquinho Soares perdeu o pênalti. Então, falhou o árbitro, mas falhou o Botafogo. Ele tem que apontar também para os erros do Botafogo. Não adianta só falar do árbitro, não pode o líder isolado do campeonato, num jogo que valia o título brasileiro, ganhar por 3-0, afrouxar no segundo tempo, sentir a pressão no segundo tempo, não saber segurar a bola no segundo tempo, não saber marcar bola aérea no segundo tempo, porque foram 2 gols ridículos. O gol do Flaco, foi do Flaco? O gol do Flaco foi ridículo. Era o Gustavo Gomes sozinho e o Flaco sozinho. O gol do Murilo sozinho também para finalizar. Então, não dá também para falar só do árbitro. Então, John Textor tem direito de reclamar, mas o Botafogo hoje foi frouxo, na minha opinião. Hoje, o Botafogo sentiu a pressão contra um Palmeiras que não sente e que agora entra firme na luta pelo título brasileiro.